E hoje à noite eu quero compartilhar com você, conhecendo Deus em 4 dimensões. E o texto que nos leva a isso está em Efésios capítulo 3, de 14 a 18. Paulo faz uma oração muito forte a respeito do pessoal dos Efésios. E eu estava pensando sobre esse texto, e quando ele fala do conhecimento de Deus, irmãos, não há conhecimento no mundo que possa superar o conhecimento de Deus em nossas vidas. Eu me lembro de Jó, quando ele, depois de tanta tribulação, ele declara: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço pessoalmente. Toda pessoa que conhece o Senhor, ele jamais mudará o seu foco, ele jamais esquece que essa é a maior alegria que pode acontecer na sua vida. É o dia quando o Senhor descortina a sua vida completamente. Por isso nós queremos falar sobre 4 dimensões da graça de Deus em nossas vidas, do conhecer a Deus. O contexto dessa passagem bíblica é muito interessante. É a carta de Paulo, já no fim do seu ministério. É daquelas cartas que é escrita na prisão. É daquelas cartas que ele escreve encorajando os irmãos a permanecerem até o fim. Eu me lembro uma vez que eu estava no Alto Tapajós, e toda vez que eu leio as cartas de Paulo, eu me lembro daqueles irmãos, na beira de um rio, a coisa mais linda que eu já vi, numa igreja chamada Mamãe Anã, de Anã, no Alto Tapajós, numa região de garimpo, e lá aqueles irmãos estavam na beira daquele rio, a maior parte indígena e outros nativos ali, e no dia da minha saída, veio aquele bando de crentes, e ficaram na porta do rio, cantando: Deus te guarde pelo seu poder, protegidos e velados. E eles ficaram cantando. E eu me lembro que no meu coração, eu dizia: talvez seja a última vez que eu vou ver esses rostos. E de fato foi. O pastor Bernardino já morreu, o diácono já morreu, só eu sobrevivi. Então eu acho que eu estou com a mão na maçaneta toda vez que eu me lembro dessa passagem. Mas a saudade daquele povo, aquele momento, você não esquece. Porque, irmãos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos uma experiência forte com o Senhor, nós podemos aprender muito mais do Senhor. E esse é o texto que eu acabei de ler, pode passar um pouco mais à frente. Por isso, há um desejo muito grande de pessoas em conhecer a Deus. Há muita gente que não quer conhecer a Deus, mas há muita gente, irmão, sedento por conhecer a Deus. Há muita gente querendo ter uma experiência com Deus, só que ele não sabe como, de que maneira eu posso ter uma experiência com o Senhor. Por isso nosso papel como igreja é estar atento, vigilante, olhando aqueles que sinalizam dizendo: eu quero o Senhor, e você pode então levá-los ao conhecimento da graça de Deus. Por isso há um desejo muito grande de pessoas conhecerem o que Paulo diz nessa oração: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Essas são as dimensões que eu quero compartilhar com você essa noite. O meu desejo é que você entenda profundamente que Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem interesse muito grande em abençoar a tua vida. Por isso, a primeira dimensão está aqui, aonde nós estávamos olhando, que é desejo que todos recebam a salvação. É desejo de Deus que todos sejam salvos. É o desejo de Deus, é bom e agradável, diz a carta de Paulo a Timóteo, que o nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E essa é a primeira profundidade, essa é a profundidade da graça de Deus. Você não imagina o quão profundo é a graça de Deus. A salvação de uma pessoa é algo que faz uma transformação, uma alegria tão grande em nossas vidas. E essa é uma dimensão muito grande. Só o fato, irmãos,
de estarmos aqui hoje à noite, o fato de você ter vindo a esse lugar esta noite, já diz muito a seu respeito, já diz que você está pronto para entender o porquê o Senhor está te abençoando. É possível que você esteja aqui hoje à noite até sem entender. Não sei por que eu entrei aqui. É comum pessoas passarem nessa rua e de repente elas entram aqui e têm uma experiência com o Senhor. Mas independente da motivação que te trouxe aqui esta noite, eu queria te assegurar que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, Ele te dará uma resposta ao teu coração. Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele vai revelar pelo seu Santo Espírito a razão e o porquê você está aqui essa noite, para a glória de Deus Pai. Porque é desejo do Senhor que todos sejam salvos para a glória do Senhor. É desejo do Senhor. João Calvino diz uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz que nós precisamos estar atentos sobre essas coisas, nós temos que estar observando as pessoas, nós temos que estar nos relacionando, nós temos que estar o tempo todo vivendo um cristianismo ativo, um cristianismo de pegada forte, um cristianismo de vida. Ele diz que nós somos a igreja visível, e a nossa tarefa é tornar visível ao mundo as coisas invisíveis de Jesus Cristo. É nosso dever, é nosso papel. Nós somos agentes da salvação, porque é desejo de Deus que todos sejam salvos. É desejo de Deus que a tua casa seja salva. É desejo que o teu amigo seja salvo. Eu fico pensando a alegria quando a gente ora por uma pessoa e de repente você vê o Senhor transformando a vida, o Senhor trabalhando nela, e uma alegria sobrenatural começa a fluir no coração da pessoa, porque ela verdadeiramente encontrou o Senhor. Por isso, queridos, a primeira profundidade desta noite é que o Senhor tem interesse na salvação de todos, e todos é todos mesmos, é sem distinção. Todo aquele que quer ouvir a palavra, Deus está disponível a ele de braços abertos, e o canal para abençoar a vida de todas as pessoas, é a minha vida, é a tua vida, meu querido irmão. Por isso Paulo diz que Deus prova seu amor para conosco, mesmo sendo ainda pecadores. Cristo morreu por nós, e isso é maravilhoso. A segunda dimensão da profundidade do amor de Deus está aqui. É desejo de Deus que todo salvo seja santificado. Você recebe a salvação e em seguida você entra num processo de santificação. Aqui diz como é santo, assim como é santo o Senhor, aquele que o chamou, sejam também toda a sua conduta, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a palavra de Pedro dizendo que o Senhor nos chama, e essa é a dimensão, querido, da altura. Nós não sabemos a profundidade do Senhor. Eu sei que é mais profundo do que os oceanos, é mais profundo do que tudo que existe nesse mundo. Só o Senhor sabe as profundezas da terra. E agora o Senhor, Paulo diz que ele ora para que nós possamos entender a profundidade e também a altura do amor de Deus sobre nós. Por isso eu queria que essa noite você entendesse que a santidade faz parte dessa profundidade, faz parte do alcançar a altura. A santidade é o que me faz parecido com Jesus. É a santidade que me faz viver intensamente, o coração bater forte pela salvação dos perdidos. Queridos irmãos, ser santificados é um imperativo. E muitas vezes nós confundimos santidade com perfeição. Santo é uma pessoa separada. No momento que você entregou sua vida a Jesus, você está sendo separado pelo Espírito Santo para uma obra especial. Quando você declara, eu quero Jesus, você está sendo separado pelo Espírito Santo para servir ao Senhor, mesmo estando em um mundo perdido, pecaminoso, mesmo que a nossa natureza velha, que não morre, ela fica destronada de vez em quando, balance o nosso coração, bagunça a nossa mente, mas o Espírito Santo de Deus está contigo e Ele te traz de volta. É por isso que lá diz, se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Santidade, querido, não significa perfeição, mas significa que diariamente eu estou diante do Senhor, alinhando meu coração, para que eu possa experimentar a profundidade e a altura do conhecimento de Deus. Você precisa tomar posse disso nessa noite, porque é por essa razão que nós podemos viver com entrega total ao Senhor. Nós não podemos ter um cristianismo meia boca. Eu desafio você aqui esta noite a tomar uma postura de dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, eu vou te servir de verdade. Esses dias eu tenho aprendido que nós não podemos fazer coisas pela metade. Eu tenho aprendido a fazer poda radical. Durante a Covid, eu comecei a plantar com as minhas netas. E então tem o Jardim da Covid, o nome dele. E ele está lá ainda hoje. E no inverno agora as plantas vão ficando feias. E eu pego uma tesoura e eu saio cortando os galhos, cortando. E povo, o senhor está matando tudo. Queridos, daqui a pouco as bichas nascem, que é uma beleza, porque é uma poda radical. Não adianta chegar lá e cortar só aquela folhinha. Corta tudo, corta os galhos e depois vai nascer. Cristãos, você não pode ser um cristão que faz de conta. Você não pode ser um cristão que vai ao culto um dia sim, 8 não. Se levante nessa noite e diga: Senhor, eu quero ser santo, porque eu quero confessar que os meus pecados têm me afastado do Senhor. A minha fraqueza humana tem me afastado do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, querido. Nós só precisamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eu estou falhando aqui, eu preciso de uma poda radical nas minhas atitudes, no meu coração, na minha fé. Me dê uma fé sobrenatural. E é isso que o Senhor está querendo nessa noite, que nós nos aprofundemos naquilo que o Senhor tem nos chamado. Viver em santidade, querido, conforme a palavra do Senhor, cai por terra aquela máxima que o Satanás botou na cabeça de muita gente. Eu não consigo ser um crente, eu não consigo porque é muita coisa para eu renunciar. Querido, não é assim que funciona. A santidade de Deus é uma operação que não é você que faz, não sou eu que faz. Quem faz a santidade é o próprio Espírito que habita no teu coração. No dia em que você abre o seu coração de verdade, no dia que você arregaça a sua vida e diz: Espírito Santo, eis aqui a minha vida, e Ele é quem opera o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Deus opera em nós, diz a palavra do Senhor. Irmãos, você precisa entender isso. Viver em santidade não é algo que eu tenho que me arrastar, me bater. Eu não preciso fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Você precisa só tomar posse disso e dizer: Deus, eu quero ser santo como Tu és santo. É por isso que nós precisamos vir a Jesus. É por isso que o convite de Jesus é: venha cansado, venha sobrecarregado, venha do jeito que você está e eu vos aliviarei. Santidade, queridos, é andar com o jugo suave do Senhor sobre nós. E quando nós não carregamos o jugo suave do Senhor, nós começamos a carregar o jugo pesado do pecado. E é melhor você carregar o jugo suave do Senhor, porque o Espírito que está em você te robustece, te dando força para que a glória do Senhor se manifeste sobre tua vida. E isso é poderoso. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, porque o jugo do Senhor é suave. É andar com Ele. A vida em santidade revela a dimensão da altura e da profundidade. Então a profundidade do Senhor está sobre você. Você pode andar debaixo do cuidado do Senhor. E a altura, que é a segunda dimensão que o Senhor quer abençoar a tua vida. Mas há uma terceira dimensão que eu quero compartilhar com você esta noite. Diz a palavra que todos os salvos que são santificados, eles precisam ser discipulados. Deus nos chama, que os salvos, santificados, é um caminho. Eu fui salvo, eu fui justificado, eu agora estou vivendo um processo de santificação, e no meu processo de santificação, eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso ser discipulado, eu preciso andar. Portanto, façam discípulos.
Ei, Jesus não mandou a igreja fazer adeptos da igreja. Jesus não mandou que você apenas mudasse de religião. Jesus te chamou para ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Jesus te chamou para seguir a sua palavra. Jesus te chamou para seguir o seu exemplo. Jesus te chamou para receber a autoridade que o Espírito Santo tem dado a você. E isso é a dimensão do cumprimento da vontade de Deus. Eu não sei se você já ficou na beira do rio e olhou e de repente você perde de vista. O irmão que trabalha no rio já sabe que tem hora que você olha para o horizonte, parece que está tudo encostado. E você não sabe o limite do fim. Meu irmão, assim é a grandeza de Deus. Você não consegue entender tudo que o Senhor está fazendo. Você só pode contemplar. Mas a grandeza de Deus é tão profunda que o cumprimento é além da minha capacidade. Por isso o chamado de Jesus não foi para você ter uma religião. O chamado de Jesus não foi para você viver confortavelmente no seu reino. Jesus chamou você para a guerra. Jesus chamou você para a batalha. Jesus te encheu de capacidade para ser um valente do Senhor. Jesus te chamou, meu irmão, para guerrear. Jesus te deu autoridade. Você só não tem tomado posse dessa autoridade, porque é nessa autoridade que você vai fazer. Esse texto começa Jesus dizendo: foi-me dada autoridade, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discipulado de Jesus, irmãos, ele é interessante, porque ele inclui estudo da palavra, prática da palavra e ministração da palavra. Muita gente é frustrada com o discipulado, porque você pensa que discipulado é um currículo. Você pensa que discipulado é um livro que eu tenho que te ensinar. Você pensa que discipulado é alguém intrometendo na tua vida. Você pensa que prestar conta com o irmão é ele se meter na tua vida. Isso é a anomalia do discipulado que as igrejas inventaram. O discipulado não é nada disso. O discipulado tem a ver com aquilo que o Senhor está fazendo comigo. O discipulado é andar com o Senhor, não é uma herança da reforma protestante, não é nada disso, isso não é discipulado. O discipulado não é uma moda eclesiástica, é um mandamento do Senhor. Vão e façam discípulos, por isso tem que estar baseado na palavra do Senhor. Isso é o que faz toda a diferença do que é ser um discípulo. Você não pode entender discipulado como regra de uma igreja. Isso pode, isso não pode. As igrejas estão cheias dessas coisas e acham que isso é discipulado. Você pode fazer isso, pode tirar o bigode, pode rapar o cabelo. Ei, para com isso. O que é o discipulado então? Você me pergunta e eu já vou te responder. O que é então o discipulado de Jesus? O discipulado de Jesus é a máxima que está em Mateus 28. Vão. Apenas obedeçam, apenas ensinem o meu caminho. É aquilo que Jesus tem ensinado. Vão batizando pessoas, andando com elas pelo caminho. O melhor discipulado é aquele que faz ao redor da tua mesa. É aquele que tu está comendo com o discípulo, aquele que tu está andando com o discípulo. O Ben Wong dizia entre muitas coisas que ele dizia, mas algumas coisas ele dizia que é bom. Ele disse que se você quer fazer discípulo, tem que mexer em 3 coisas: no bolso, na geladeira e ter paciência para andar com o irmão, porque crente come muito. Então você tem que discipular, você tem que andar, e isso é discipulado, é andando pelo caminho, não é sentado, escuta, você faz isso, faz aquilo, não é um joguinho de regra, e isso matou as igrejas. Ninguém quer discipulado porque não entendeu que o discipulado de Jesus é diferente, é o jugo suave que está sobre mim, e não um peso que as pessoas querem colocar na gente em nome da religiosidade. O discipulado de Jesus está em João 10, aprendei de mim, está lá dizendo que eu sou bom pastor, eu tenho vida abundante para você. O discipulado de Jesus, querido, é quando eu estou com musculatura forte, é quando eu estou animado para servir o Senhor, quando eu estou cheio de alegria para dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é o discipulado de Jesus. Eu aprendo com um irmão, eu aprendo com outro irmão, eu aprendo com um livro que alguém me empresta, eu aprendo com um não que alguém me diz, eu aprendo quando alguém me chama a atenção, eu aprendo quando alguém diz não é possível, eu aprendo quando eu ando com a pessoa. Isso é o discipulado de Jesus. É também estudo bíblico, sim, mas não é só isso. Por isso nós queremos voltar à igreja, o estudo bíblico, porque é o discipulado, é uma forma de discipular. Quando você vai para a célula, aquela reunião, aquilo é um discipulado.
E deixa eu te dizer mais, quando você está fazendo um estudo bíblico com um incrédulo, você já começou o discipulado, porque a Bíblia diz, vão e discipulem as nações, e as nações não são crentes. Você pensa que discipulado é coisa para crente? Não, quando você chama alguém para sua casa, eu já comecei o discipulado, por isso é para discipular as nações. Mas a gente que chega na igreja, pastor, eu quero isso, eu gosto daquilo, eu me dá medo quando alguém chega na igreja dizendo, eu gosto disso, mas eu não quero discipulado. Então você não quer servir Jesus. Essa é a resposta, assim, na lata. Então esse não quer servir Jesus, porque tudo que você faz, eu estou discipulando vocês, discipulando no atacado, na asa grande. Isso é discipulado. Se você não gosta, então já sabe que tudo gira em torno do discipulado, porque foi a ordem de Jesus. É baseado na palavra? Está valendo. É prática da palavra? Está valendo. É ministração da palavra? Está valendo. Isso é o discipulado de Jesus, é uma vida abundante, é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Quem está entendendo pode dizer amém, amém. Isso é a alegria do Senhor, pode passar. Uma terceira dimensão da grandeza de Deus, profundidade, altura, e agora nós temos a largura. Deus deseja que os salvos, santificados, discipulados, eles saiam fazendo novos discípulos. Deus te chamou para fazer outros discípulos. Deus não chamou você só para assistir culto, para receber. Deus, você está recebendo para repartir. Recebendo para repartir. Eu desafio você esta noite a sair daqui cheio de fé, cheio de alegria, para repartir aquilo que o Senhor tem te chamado. Essa é a dimensão da largura. Profundidade, altura, comprimento e a largura. É infinito, querido, você pensar. Porque Jesus, quando chegou e ele deu uma ordem, dizendo, então Jesus disse, foi-me dada autoridade no céu e na terra. Esse é o limite do discípulo. Esse é o limite daquilo que o Senhor está falando com você esta noite. Vão, façam discípulos. Eu não sei se você já perguntou, durante a minha vida cristã, já ganhou alguém para Jesus? E se não ganhou, se encha de autoridade, dizendo, eu preciso ser um instrumento para levar alguém para Jesus. Deixe fora o medo, deixe fora a timidez, e experimente a grandeza de Deus sobre a tua vida. Está cheio de gente do teu lado, na tua casa, teus parentes, teus amigos. Chore por eles, ore por eles e faça discípulos. E isso vai trazer a largura do reino de Deus. Sempre cabe mais um no reino de Deus. Nós queremos crescer com qualidade, com investimento de qualidade, com treinamento de qualidade. Por isso nós devemos ir pregar o Evangelho com autoridade de todas as nações, indo, fazendo aquilo que o Senhor tem nos enviado. E eu queria nessa noite que você entendesse essas 4 dimensões do amor de Deus. Indo, fazer discípulo, ensinando a obedecer, está lá, ensinando todas as coisas, pode passar. E aí nós temos as 4 dimensões da profundidade do amor de Deus. Vocês precisam compreender isso. São dimensões que vão fazer toda a diferença. E é por isso que Paulo disse a Timóteo, por isso, meu filho, certifique-se da graça que há em ti. Você tem graça, meu irmão, você tem graça, minha irmã. Você só precisa liberar teu coração. Você só precisa dizer, eu vou dar passos firmes andando com o Senhor. E ele diz, e as palavras que de mim ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporta comigo os meus sofrimentos. Paulo estava preso. Suporta comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo de Nazaré. Você é um bom soldado de Jesus.
Minha irmã, você também, meu jovem, meu adolescente, Deus tem nos levantado, Deus tem nos dado um privilégio muito grande para ser bênção no reino de Deus. E aquilo que você recebeu, que você vai repartir, você vai ter a infinitude da graça de Deus, porque é a largura do amor de Deus em Cristo Jesus. Veja se tem o último PowerPoint aí, onde eu listo a presença, pode apertar, talvez vai aparecer. É a conversão, santificação, a educação e a multiplicação. Esse é o processo das dimensões, é o resultado das dimensões do amor de Deus em nossos corações. Ô irmão, levante sua cabeça. Muitas vezes o inimigo faz você baixar a cabeça, porque às vezes você fica envergonhado de você mesmo, porque você tem feito pactos, você tem feito compromissos, mas de repente você perde. Eu disse domingo passado que a coisa mais importante é quando a gente ora e depois, lá no final do ano, eu olho e eu vejo que Deus respondeu a minha oração. Eu vi várias pessoas dizendo: pastor, ano passado eu orei e eu fiquei assim alegre, porque é um tempo em que a pessoa pode dizer: muito obrigado, Senhor, porque os fundamentos da tua graça me alcançaram. Quantos aqui oraram ano passado? Quero repetir essa cena. E o Senhor abençoou a sua vida, dizendo: olha, eu respondi. Fábio, vem cá, eu quero ouvir a tua história. Eu me lembro que esse cara estava orando aqui no dia 31 do ano passado. Fala aí para mim rapidamente, eu já vou encerrar. Que eu passei. O que foi que aconteceu? Eu passei, eu compartilhei com o pastor, disse: pastor, sempre eu faço uma lista do que eu quero durante esse ano. Então eu orava por muitas pessoas e eu me lembro que eu chamei o pastor Milton e falei: pastor Milton, eu vou refazer aquela lista e vou orar. Eu quero ganhar pelo menos uma alma nesse ano, que foi da minha mulher. E quando foi no final do ano, todo mundo aqui acho que viu o batismo dela. Foi essa bênção, né, pastor, que nós conseguimos, né? Cadê a mulher? Se levanta, mulher! Glória a Deus! É isso aí, Deus abençoe você. Agora, irmã, vai e faça outros discípulos, tá bom? Vai na sua casa, vai nos seus parentes, e é isso que de mim ouviste. Transmite a homens idôneos, a mulheres idôneas, que saiam multiplicando a outros. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus.